Saudações, queridos e queridas, um prazer inestimável estar aqui com vocês para mais uma aula de Sociologia. Essa aula faz parte da série que nós desenvolvemos sobre a economia capitalista. Então, o primeiro vídeo dessa aula é sobre o neoliberalismo, seu nascimento e as suas consequências, que você pode assistir aqui mesmo no meu canal. E também agora nós vamos ter a segunda aula da economia capitalista, que se chama Os Caminhos da Economia para Além do Neoliberalismo, mas dentro do capitalismo ainda, certo? Então a gente não sai dessa estrutura econômica que foi muito desenvolvida durante o século XX e o século XXI, certo? Nós vamos focar pelo menos em dois projetos agora econômicos e políticos, vamos dizer assim, que seria o projeto social democrata e o projeto democrático popular. Cuidado que eles podem ter algumas semelhanças e as suas nuances elas são importantes para a gente avaliar com precisão o que significa um e o que significa outro, já que eles são diferentes, tá? Vamos para o primeiro projeto aí, que é o projeto social-democrata. Veja, quando a gente fala em social, nós estamos querendo dizer em aspectos fundamentais para essa sociedade. Então, antes de mais nada, para o indivíduo viver, ele precisa de algumas condições básicas essenciais na modernidade, como educação, como saúde. Então, quando a gente fala em projeto social-democrata, nós estamos falando de um amplo investimento público em educação e saúde. E veja que a última palavra do projeto aí é democrata, ou seja, significa que está ainda dentro da democracia liberal representativa. Então, como que é o desenvolvimento desse projeto? Então, as instituições de poder, elas continuam as mesmas, certo? Então, nós temos o legislativo, o executivo, né? Todos eles setores representativos, então há eleições constantes, né, para eleger os representantes da sociedade e, consequentemente, a medida de ação desses governantes vai ser especificamente para ampliação do Estado em aspectos sociais. Então nós vamos ter uma ampliação do Estado em setores sociais e econômicos que são fundamentais para a sobrevivência humana. Então nós vamos ter aí, primeiro, um investimento em saúde pública, então a criação de sistemas únicos de saúde, sistemas universais ou sistemas parciais, mas que atendam a uma população vulnerável, certo? Financiada com recursos públicos e dirigida pelo Estado. Nós vamos ter também uma educação pública, desde o ensino infantil até mesmo passando pelo ensino universitário. Então, já que a educação é um dos pilares de sustentação da economia capitalista, é importante que esse instrumento que é coletivo seja o orientador das diretrizes pedagógicas e que ofereça condições substanciais para que todos possam competir dentro da estrutura capitalista mais ou menos da mesma forma. Então há um investimento público em todos esses setores na educação, certo? Do infantil ao ensino universitário. Nós vamos ter também o quê? Né? Empresas públicas, certo? Em setores estratégicos, por exemplo, como o setor de energia, né? Como o setor de água e abastecimento, né? Como em setores ambientais, por exemplo, em setores de transporte, por exemplo. Então o Estado cria autarquias, que são empresas públicas com dirigismo capitalista. Então veja, o Estado, né, tem empresa pública, mas essas empresas elas são dirigidas a partir da estrutura capitalista, muitas vezes arrecadando recurso, né, tendo lucratividade, mas oferecendo, né, um serviço que seja mais ou menos equalizado. Equalizado em qual sentido? Não tendo um esgarçamento gigantesco de lucro e oferecendo um produto de qualidade para a sua população, certo?
Essa teoria, né, é uma admissão do dirigismo estatal. O que isso significa? Que o Estado ele é um instrumento importante de controle da economia, de controle político e de resgate da essência social. Ou seja, o objetivo central é evitar a concentração de renda, evitar a drástica desigualdade social, tá? E evitar as crises capitalistas conjunturais. Por quê? As crises capitalistas conjunturais, elas se dão essencialmente por conta de acumulação de capital. Ou seja, por conta dos grandes comércios, grandes empresas na estrutura capitalista, né, nós vamos ter, pelo menos dentro do neoliberalismo, um aprofundamento da formação de monopólios e oligopólios. Consequentemente, ao longo do desenvolvimento dessa estrutura neoliberal ou liberal, acumula-se muito capital. E com o capital muito acumulado, com pouca distribuição de riqueza, nós vamos ter uma crise, porque não se tem consumo, porque as pessoas não têm dinheiro para consumir, né? E consequentemente essas crises elas se tornam cada vez mais constantes. Então o objetivo, né, de um projeto social-democrata é evitar as crises constantes, evitar a desigualdade social e tornar o Estado um estado de bem-estar para a sua população. Beleza? Esses projetos, né, de que a educação vai ser um direito, perceba, vai estar dentro da Constituição e sendo financiada pelo Estado. Né? A saúde vai ser um direito também, vai estar na Constituição e reconhecido pelo Estado. Então esse projeto social-democrata, ele é um projeto baseado em direitos, certo? Então o legislativo junto com o executivo e as demandas populares vão colocando na Constituição dos seus países esses projetos, e esses projetos passam a ser não uma orientação de governo, mas uma orientação de Estado. Beleza, pessoal? Esse projeto social-democrata, ele surgiu, claro, como uma influência da esquerda. Né? Muitas das pessoas que implantaram esse projeto social-democrata perceberam a inviabilidade de fazer revoluções, vamos dizer assim, violentas ou de revoluções drásticas na estrutura capitalista. Então, muitos desses dirigentes tentaram equalizar, né, o objetivo do socialismo, né, que seria o ser humano podendo desenvolver boa parte das suas potencialidades, junto com a estrutura capitalista, né, que prevê aí o capital, o acúmulo de capital, o desenvolvimento do setor privado. Mas esse setor privado ele vai ser regido por uma série de regras e exigências aí que a Constituição vai ter. Beleza? Bom, qual é a fonte de influência desse projeto, né? A fonte de influência é um economista bastante famoso, que é o Keynes, que tentou prever ali como que as crises aconteciam na estrutura capitalista e, consequentemente, desenvolver um projeto econômico para evitar crises. Fundamentalmente também, pessoal, porque quando as crises elas forem estruturais, quando elas acontecem, abre espaço, inclusive, para a superação do capitalismo. Então, pensando nisso, o que esse pensador, esse economista, esse clássico do capitalismo fez? Né? Ele decidiu desenvolver uma teoria que evitasse essas crises constantes para trazer certa regularidade. Beleza? Buscando uma harmonia entre o capital e o trabalho. Como se a classe dominante pudesse fazer um casamento com a classe dominada. Como se os interesses da classe dominante atendessem também aos interesses da classe dominada. Ou seja, se a classe dominante ganha, né, obviamente, segundo essa teoria, a classe de baixo também ganha, certo? Então é tentar unir aí, unificar duas coisas que eram antagônicas, por exemplo, o marxismo, mas para o projeto social-democrata elas podem ser amenizadas por uma política de Estado. Beleza? Esse projeto, né, é um projeto que teve muito fôlego depois da Segunda Guerra Mundial, né, que ganhou um fôlego gigantesco com a Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria especificamente, porque havia a competição, né, contra os capitalistas também, não é só isso, né, pessoal, mas também da União Soviética,
que de certa forma garantia alguns direitos fundamentais para a sua população. Então, obviamente que os trabalhadores do mundo capitalista, observando o que acontecia na União Soviética, e devido à história revolucionária da União Soviética, decidiu organizar instituições dentro do Ocidente para disputar o Estado também. E esse Estado em disputa acaba aceitando, né, as demandas desses trabalhadores, oferecendo então saúde, educação, empresas estatais, universidades, controle do meio ambiente e assim sucessivamente. Beleza? Esse projeto é um projeto que existe em alguns países, de forma muitas vezes radical, né? Ou seja, da forma com que eu expliquei aqui para vocês na sua essência, mas também outros países têm algumas nuances desse projeto. Então, quais têm mais ou menos de forma substancial? Né? França, Suécia e Noruega. São aí Suécia e Noruega, os países nórdicos, vamos dizer assim. Esse é um projeto que também teve uma tentativa de desenvolvimento no Brasil. A nossa Constituição de 1988 foi movimentada, obviamente, ali pelos movimentos sociais brasileiros que estavam saindo da ditadura e pressionaram o Estado a reconhecer alguns direitos básicos, como o acesso à educação, como o acesso à saúde pública universal, como as universidades, né, e uma série de outros direitos que a gente sabe. E aí, esses direitos foram enquadrados na Constituição de 1988. Só que esse projeto social-democrata, ele entrava numa contraposição ao desenvolvimento neoliberal que começou na década de 80 também. Nós fizemos essa discussão na aula de neoliberalismo. Então veja que esse projeto ele teve reverberação aqui no Brasil também, mesmo sendo periferia do sistema capitalista. É válido que a gente lembre isso. E aí também alguns economistas vêm dizendo, né, nos últimos tempos, que é impossível construir um projeto social, um projeto social democrata, como esse que a gente estava estudando, né, aqui na periferia do sistema capitalista. Por que que é impossível? Porque nós somos vendedores de commodities e nós não determinamos o valor, muitas vezes, dessas commodities. Consequentemente, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente tente acumular riqueza, a nossa riqueza sempre vai ser deslocada para o centro do capitalismo, possibilitando assim maior riqueza para eles e menor riqueza para a periferia. Consequentemente, maior capacidade deles desenvolverem um projeto social-democrata e menor a nossa capacidade de desenvolver um projeto social-democrata, porque vai faltar recurso, visto que o Estado vai estar inchado comparado ao Estado neoliberal. Beleza com relação a esse? Vamos para esse aqui que era nesse slide que a gente estava, tá? Bom, voltando para esse agora. Qual que é o projeto democrático popular? Qual é o significado dele? Bom, o projeto democrático popular, eu começaria dizendo que ele é mais radical que o social-democrata. Enquanto o social-democrata, ele tem uma perspectiva, né, vamos dizer assim, representativa ainda, mas pautada nos direitos, né? O projeto democrático popular, ele é um projeto com substância de participação popular. Ou seja, a população pressiona a política, está na rua e é chamada constantemente a participar. Nós não temos a implementação, pelo menos nesse exato momento, em nenhum país desse projeto aqui, tá? Mas nós temos algumas nuances, vamos dizer assim, de um projeto que se chama muita população participar. Bom, qual é o objetivo desse projeto? Também buscar a construção do bem-estar social. As ações estatais, elas vão garantir a distribuição social. Então, a tentativa é a equalização, né, da riqueza na sociedade, ou seja, tentar acabar com a desigualdade social. Não é nem reconhecer que ela existe, que ela existe e ela vai continuar naturalizada, como é o projeto social democrático. É chamando a população constantemente para participar do debate público, para que essa população, com a sua força de maioria, pressione a elite a reconhecer alguns direitos e a oferecer a redistribuição de riqueza. Então,
por exemplo, no projeto democrático popular, o que nós temos? Reforma tributária progressiva. O que isso significa? Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos, certo? E quem ganha mais, então, vai ter não o valor absoluto maior, o valor proporcional maior. Então vamos pensar num imposto de renda. Quem ganha de 50 a 100 mil reais mensais vai pagar um imposto de renda de 50%, 60%. Quem ganha um salário mínimo, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil reais, né, vai pagar um imposto de renda de proporção menor, 10%, 20% do salário. Entendeu? Então essa seria a reforma tributária progressiva. Reforma agrária, ou seja, distribuir as terras, porque a terra é um meio de produção de riqueza. Então você distribui a terra e oferece essa terra principalmente para a alimentação do mercado interno, tá? Esse é um ponto importante, principalmente porque hoje, se a gente vê o sistema agrário brasileiro, quem produz alimento na mesa mesmo dos brasileiros, a maior parte dos alimentos é o pequeno produtor. É o produtor que tem um minifúndio, não um latifúndio, tá? Renegociação da dívida externa e interna. Geralmente fazendo auditorias dessa dívida. O que é uma auditoria? Uma fiscalização dessa dívida passada para averiguar o que é contrato correto e o que é contrato fraudulento. Contrato fraudulento aí enquadraria, por exemplo, dívidas que o Estado contrai para beneficiar grupos econômicos específicos. Certo? Então, esse é um ponto também de distribuição de riqueza, tá? Ações sociais, elas devem ser muito mais valorizadas do que ações econômicas. A economia, por exemplo, ela não vai ser pautada no livre mercado, tá? A economia vai ser pautada para garantir a existência das pessoas, beleza? Então é esse o lance da economia, não para a produção capitalista por si só. Vai ser para a produção da existência das pessoas. Mesmo que isso demande aí um crescimento do PIB menor, tá? Ou até negativo, mas desde que tenha distribuição da riqueza. Nós vamos ter uma estatização da economia, né? Em vários setores, não é só em setores estratégicos, tá? Para inibir os monopólios privados. Visto que, como se tem uma participação popular na rua, né, demandando coisas, principalmente para institucionalidade, você pode ter monopólios estatais, porque é essa população que no fundo vai decidir os preços das coisas, tá? Então nós vamos ter aí nesse projeto democrático popular um aumento da democratização, um aumento dos direitos sindicais, né, e uma desmilitarização da polícia. Por que a desmilitarização da polícia? Porque não cabe ter militares para defender o povo que é civil, certo? Então essa polícia estaria, né, atrelada ao poder social e as comunidades é que determinariam o funcionamento dela como se fosse uma polícia de bairro, uma polícia civil, uma polícia comunitária, beleza? Então vejam, é bem provável, alguns especialistas vêm trabalhando esse tema, né? Que é bem provável que o projeto social-democrata não caiba, né, nas economias periféricas. Mas, essencialmente, esse projeto democrático popular pode caber sim. Por que pode caber sim? Né? Alguns especialistas vêm dizendo. Por quê? Porque esse projeto democrático popular é um projeto que coloca o povo constantemente pressionando as instituições, né, para que haja constantemente distribuição de riqueza. Beleza? Então, maior participação, mais próximo de uma democracia direta, poderia garantir, de certa forma, distribuição da riqueza, que, dentro da estrutura capitalista, de tempos em tempos, gera acumulação. Então, gerou acumulação, vem essa democracia para, através dos direitos e da pressão social, tirar essa acumulação, através da reforma tributária, através da taxação das grandes fortunas, através da taxação dos imóveis, através de uma ampla taxação de herança também, tá?
Porque a herança, ela privilegia acúmulos também, formando monopólios, vamos dizer assim, beleza? Para você tornar a economia o mais próximo possível de uma economia planificada. Mas isso é preciso de agitação social e participação popular, como a gente condiz aí com o contexto de democracia direta. Beleza? Bom, pessoal, quando a gente fala em pobreza, que é essa a nossa discussão, tanto do neoliberalismo, do projeto social-democrata, do projeto democrático popular, nós estamos falando de alguns aspectos específicos, né? Quando nós falamos de pobreza, nós falamos assim, a pobreza, como ela é um aspecto primeiro econômico, que a pessoa não consegue trabalho, não consegue acumular riqueza, né? Ela não consegue ter o dinheiro que é o instrumento necessário para você comprar mercadoria no mundo capitalista, onde tudo é mercadoria. A pobreza ela pode ser cada vez mais profunda na população e cada vez mais profunda no indivíduo. Primeiro que a pobreza ela pode abalar fatores psicológicos. Ou seja, se eu não tenho recurso, né, eu não posso comprar coisas, eu não posso participar de determinados eventos, eu não posso ter um grupo social específico, né, eu não posso existir, porque a propaganda mostra para mim que eu só existo se eu consumo, então isso gera uma crise psicológica, uma crise de ansiedade, uma depressão e traz um problema psicológico também. Pode trazer um aspecto social, um problema social. Por quê? Né? A pobreza pode não trazer, de certa forma, essas relações sociais que não vão ser tão concretas, porque na sociedade capitalista, para você ter uma relação social, você precisa existir economicamente primeiro. Porque você desempregado é mal visto na sociedade. Né? Uma coisa que é interessante para mim sempre que eu vejo isso, já assistiu aquele Polícia 24 Horas? Né? Esse Polícia 24 Horas é um programa que aparece na Band, que mostra a batida policial. E aí quando os policiais fazem batida policial em pessoas, geralmente nas favelas, né? A primeira coisa que a pessoa fala quando ela sofre essa batida é: senhor, eu sou trabalhador. Então veja que a primeira coisa que ela fala não é seu nome, não é quem ela é eu sou trabalhador. Por quê? Na estrutura capitalista, ter uma função econômica é o símbolo da existência humana, certo? Então aí envolve um aspecto social, das relações também. Beleza? Traz também uma crítica do ponto de vista político. Por quê? Se eu não tenho os meios necessários para existir socialmente, como que eu vou participar com qualidade do debate político? Então só a gente vê quantos são os pobres que tiveram acesso ao Senado, à Câmara dos Deputados, à participação do debate público. Beleza? E consequentemente a gente vê todas essas situações acontecendo no Brasil. Né? Nós temos um índice aí para medir o desenvolvimento humano, que é chamado de IDH, que muitos de vocês estudam na geografia, que pode trazer algumas características importantes para a gente avaliar. Ele mede a renda per capita, a expectativa de vida, a saúde e a educação. Né? Então, quanto mais próximo do 1, melhor. Quanto mais próximo do 0, pior. Né? E o Brasil é um caso interessante, porque o Brasil está entre pelo menos as 10 maiores economias do mundo, né? Espero que daqui a um ano essa videoaula ainda valha aqui pra gente. Mas a gente não está entre os melhores 10 IDHs do mundo, certo? Então aí nós temos IDHs como do Uruguai, de Cuba, do Chile, né? Que mostra como ainda esses países que têm economias menores que o do Brasil têm um desenvolvimento social muito maior do que o do Brasil. Sabendo que hoje nós temos 10% da população brasileira em miséria absoluta, segundo os últimos dados que nós temos, que é 2012. Tá? Então veja, o Brasil é esse país contraditório, de acumulação de capital, né, de desigualdade social profunda e gigante. Beleza? E sempre atente aí que junto com o IDH é bom a gente colocar um índice, que também vocês estudam na geografia, que é o índice de Gini. Né, que mede a desigualdade social familiar. Tá? Essa é mais próxima para a gente medir a desigualdade. E vale lembrar, né, pessoal, que quando a gente fala numa situação humana, nós não precisamos só reconhecer
o consumo como uma situação humana, como algo básico. Nós precisamos reconhecer a saúde, a educação, a capacidade de criar, né? A capacidade de intelectualizar-se, criar relações sociais, os aspectos psicológicos, a saúde mental. Então tudo isso faz parte do desenvolvimento humano. Não é só riqueza. Beleza, pessoal? Então fica assim a nossa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado dessas duas, neoliberalismo e para além do neoliberalismo. E se você gostou, dá um like aí e curta o nosso canal. Um abraço!